Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje decidi ligar a câmara para vos vir falar sobre como foi trabalhar no SNS 24. E eu decidi falar sobre este tema porque eu tive um comentário num dos vídeos que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, de uma seguidora que diz que gostaria de começar a trabalhar no SNS 24. E não vos vou mentir, uma vez que os vídeos sobre enfermagem e sobre a minha carreira de enfermagem que eu decidi encerrar este ano têm tido muitas visualizações e eu então entendo e consigo ler os sinais de que vocês querem ouvir falar sobre este tema e por isso decidi vir contar-vos ao pormenor como é que foi trabalhar no SNS 24, que foi realmente a minha primeira experiência, o meu primeiro trabalho de sempre. E se tu chegaste aqui de paraquedas e nunca ouviste falar de mim, o meu nome é Leonor Ribeiro e este é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional já com mais de 200 vídeos publicados e portanto se tu te interessas por este tipo de temas está na hora de subscrever o canal para acompanhares aqui os vários vídeos que eu vou lançando. Por falar em vídeos, eu gostaria mesmo de voltar a um vídeo por dia, porque é a frequência de vídeos que eu mais gosto. Eu gosto de estar aqui, a aparecer todos os dias para falar sobre um determinado tema. Tem sido muito difícil, quer gravar, quer estudar temas para trazer para aqui para os vídeos porque está imenso calor. Eu vivo no litoral, no Porto, e é um clima ligeiramente mais ameno que no interior, mesmo assim nós estamos a passar por uma vaga de calor, está a ser muito difícil. Vocês conseguem ver pela minha imagem aqui em câmara que eu estou mesmo o máximo possível para não estar aqui ao calor, mas mesmo assim é mesmo difícil estar aqui a gravar. E então eu queria mesmo voltar aos vídeos diários, mas não sei se vai ser possível por causa disso. Além disso, eu tenho que estar a gravar com a janela aberta e não consigo ter tudo fechado e por isso não estranhem se ouvirem algum ruído a mais durante o vídeo, porque são os carros a passar, que eu vivo na cidade e à beira da estrada, então peço desculpa desde já por algum ruído que possam sentir durante o vídeo. Eu vou dividir este vídeo em vários capítulos e neles eu não vou deixar nada de lado. Eu vou falar sobre como é que foi o processo de recrutamento, como é que foi a formação que eu tive que fazer para integrar o SNS 24, como é que foi o meu percurso, porque eu entrei e saí 2 vezes, como é que fui atender durante a pandemia, quais são os valores que eu recebia, como é que foi atender a partir de casa, porque da segunda vez eu estava em remoto a atender a partir de casa, os pontos positivos e negativos de trabalhar lá, também porque é que eu decidi sair e, por fim, algumas recomendações para quem está a pensar começar a trabalhar no SNS 24. Por isso, vamos a isso. Começando pelo início, eu entrei no SNS 24 em agosto de 2020, eu recebi o meu diploma no final de julho e um dos meus grandes objetivos era encontrar um trabalho, fosse ele qual fosse. Eu não tinha restrição, eu não me importava de ir para o lar, eu não me importava de ir para os cuidados continuados, porque normalmente são os trabalhos que as pessoas menos gostam. Eu não me importava de ir para o SNS 24, como foi. O meu objetivo era encontrar um trabalho no Porto, porque o meu namorado já tinha trabalho garantido, já tinha um estágio profissional garantido no Porto e eu queria viver com o meu namorado na cidade onde eu queria viver, que era o Porto. Eu lutei muito, mandei currículos para vários sítios, muitas vezes ignorados, e faz parte. Muitas vezes os currículos que tu vais mandar vão ser completamente ignorados, nem vais receber a resposta de sim ou de não, e faz parte do processo. Eu enviei a candidatura para o SNS 24, mal eu recebi o diploma, mal eu recebi a carta da ordem com o número profissional que eu podia, a partir daquela altura, atuar como enfermeira. Para quem não sabe, aqui em Portugal tu tens que ter uma inscrição válida na ordem, não sei como é que é em outros sítios, para poderes atuar como enfermeira. Não basta teres o curso, tens que ter uma inscrição e cotas pagas na ordem dos enfermeiros. Comparando com muita gente que saiu na mesma altura do que eu, da faculdade, dizia que queria aproveitar um mês de férias, queria aproveitar 2 semaninhas de férias, queria aproveitar um tempo sem trabalhar. O que eu agora vejo que realmente até foram decisões inteligentes dessas pessoas, mas que eu realmente não queria logo encontrar trabalho por causa desse facto de eu querer trabalhar para o Porto. Aqui, o curso de enfermagem, principalmente nos últimos 2 anos, é muito exaustivo fisicamente e também psicologicamente, porque nós temos 100% de estágio, andamos por vários locais de estágio, então uma pessoa quando termina o curso em pleno verão só quer tirar umas merecidas férias e acho que faz todo sentido. Só que no meu caso eu vinha daquela preocupação de não encontrar trabalho, até porque anteriormente a mim muitos dos colegas tiveram que emigrar porque não tinham trabalho. Eu tive a sorte ou o azar, nós podemos olhar sempre para as coisas negativas do ponto de vista positivo, de acabar o curso em plena pandemia, como eu disse, em julho de 2020. E por isso o mercado de saúde e de enfermagem, no caso, teve um grande boom nessa altura. E por isso havia muita procura por enfermeiros
para vários tipos de serviço, sendo um deles o atendimento do ACNS 24, porque, para quem não sabe, o ACNS 24 foi o pilar na altura do Covid, porque nós, pelo telefone, fazíamos o rastreio dos sintomas que as pessoas apresentavam, no sentido de ver se as pessoas precisavam de ir ao hospital, se precisavam de ir ao centro de saúde, se precisavam de isolamento, e depois, por fim, podíamos passar testes Covid, se víamos que a pessoa apresentava sintomas para isso, e por isso era uma primeira linha de triagem. E era, desde já, eu depois vou explicar melhor sobre como é que aquilo funcionava, mas basicamente o ACNS funciona só com enfermeiros. Depois, posteriormente, como houve falta de pessoas, eles tiveram que contratar médicos que ainda não eram médicos, estudantes de medicina e de medicina dentária, porque eles não tinham pessoas suficientes. Mas o ACNS 24 já existe há bastante tempo, muito antes da pandemia, já evoluiu como serviço ao longo do tempo, mas o ACNS 24 foi sempre composto por enfermeiros que fazem a triagem, não só da parte do Covid, mas também de outro tipo de doenças de pessoas que ligam para lá. Mas o que eles estavam a fazer naquela altura era contratar pessoas para atender exclusivamente para a Covid, e foi um grande boom de contratações. Como eu entrei, muitos outros colegas recém-licenciados também entraram no ACNS 24. Eu ainda me lembro, foi no dia 18 de agosto, era o dia da minha entrevista, eu recebi um e-mail a dizer que tinha sido selecionada para a entrevista e que devia comparecer no edifício da Altice. Para quem não sabe, o ACNS 24 pertence a um grupo, a uma operadora de telecomunicações, que neste caso é a Mel ou Altice, como preferirem. Isso até pode ser um pouco complexo de explicar, mas basicamente existe um serviço público do ACNS 24 e as empresas candidatam-se para prover aquele serviço. E o Altice, a Mel, ganhava há vários anos, e acho que ainda é a Mel, para fazer esse tipo de serviços, para uma empresa contratada da entidade pública para prestar as infraestruturas e as condições para o ACNS 24. Eu recebi um e-mail em como devia comparecer na entrevista. No e-mail só dizia o local e a hora, e eu, quando recebi o e-mail, fiquei super nervosa, porque quando uma pessoa fala em entrevista, eu nunca tinha trabalhado, nem aqueles empregos de verão, nem nada. Eu estava super nervosa para a entrevista. No entanto, eu tentei vir o máximo preparada possível. Eu vim no comboio, cedíssimo. Inclusive, combinei com uma amiga para almoçar com ela, para estar menos nervosa para a entrevista. E, para a minha surpresa, e eu estava super nervosa para a entrevista, achava que iam fazer 1001 perguntas, e eu estava ali mesmo verdinha, sabem? Mesmo imatura a nível de experiência, até de entrevistas. E foi uma entrevista que não foi uma entrevista, foi uma apresentação coletiva. Ou seja, se bem me lembro, estavam à vontade mais 50 pessoas marcadas para aquela hora, e a entrevista foi num auditório. Aquilo era mesmo tipo um auditório, tipo uma sala de cinema, em que uma pessoa já veterana, uma enfermeira do ACNS, responsável, fazia uma apresentação de tudo aquilo que consistia a trabalhar lá no ACNS. Quais eram as funções, como é que eram as condições, tudo aquilo que basicamente nós íamos fazer. E nós podíamos fazer perguntas, basicamente eles não perguntavam nada sobre nós é que fazíamos perguntas sobre o serviço em si, e depois quem quisesse passar à fase seguinte ia integrar uma semana, acho que era uma semana, não quero vos dizer mal, mas acho que era uma semana de formação para poder depois começar a atender. A formação passava por ver toda a parte teórica. Nós tínhamos um manual onde tinha todos os procedimentos, de call center mesmo. Para quem nunca trabalhou em call center, isto soa um bocadinho abstrato, mas basicamente como é que tu deves dirigir-te à pessoa a atender, aqueles formalismos aquelas perguntas que tens que fazer inicialmente, nomeadamente se a pessoa aceita que a chamada seja gravada, todos esses formalismos nós tínhamos que aprender. Depois passava por uma parte teórico-prática em que nós nos voluntariávamos no grupo de ir à frente simular uma chamada, tinha a parte das simulações ainda em auditório, e depois, posteriormente, nós íamos ouvir chamadas de outros colegas que já trabalhavam lá para poder aprender e depois estar mesmo aptos para trabalhar lá. Eu posso-vos dizer que a formação foi super completa. É interessante porque eles depois foram diminuindo a formação. Passou para 3 dias, salvo erro, depois passou para 2 dias, porque eles tinham mesmo urgência em contratar pessoas o mais rapidamente possível. E eu ainda sou da fase em que a formação foi esse tempo, em que nós tivemos o nosso tempo para poder trabalhar, para poder estudar. Mas outros colegas entraram e foram logo atirados aos lobos porque era mesmo uma necessidade grande de enfermeiros. Posso-vos dizer que da entrevista para a formação em si, algumas pessoas não se interessaram e não passaram à formação, não é? Não quiseram prosseguir depois de ter daquela primeira entrevista. Eu já me esquecia.
depois nós tínhamos que fazer um teste, depois da formação toda, ainda no meu tempo, depois isso foi retirado. Nós fazíamos um teste e tínhamos que ter pelo menos 60% das respostas corretas, porque senão, depois da formação, não estávamos aptos para atender. E eu lembro-me que na minha altura toda a gente passou no teste, porque as perguntas eram extremamente fáceis e era tudo o que tinha sido abordado na formação. Basicamente, este foi o meu processo de entrada no ACNS 24. Eu vou tentar contar as coisas o máximo de pormenores possível, mas o mais rapidamente possível, porque isto tem muitas nuances. Por isso, se ficar por acaso alguma dúvida ou alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer, podem perfeitamente deixar nos comentários que eu depois posso fazer um vídeo complementar a este, a tirar as vossas dúvidas sem problema nenhum. Eu depois comecei no ACNS 24, no primeiro dia eu estava mesmo muito nervosa, porque apesar daquela formação toda completa, o estar ali a atender e uma pessoa do outro lado e ser a primeira vez que tu estás ali a atender é mesmo muito difícil. E eu posso-vos dizer que eu tive a sorte, ou o azar, depende da perspectiva, de me calhar logo no primeiro dia uma pessoa a reclamar, a dizer que exigia uma consulta. Aliás, nós no ACNS 24 damos um encaminhamento, um aconselhamento e um encaminhamento. Nós não passamos receitas, não passamos consultas, não nada. A pessoa liga, apresenta os seus sintomas ou aquilo que a está a preocupar e nós, mediante um algoritmo que temos lá para nos guiar e a nossa opinião profissional, por isso é que são enfermeiros e não são robôs que estão a atender, muitas vezes o algoritmo sugere uma coisa e a nossa opinião profissional pode diferir e nós, mediante aquilo que o algoritmo nos dá, seja ele sugestão para a pessoa ser vista em serviço de urgência, para a pessoa ser vista em centro de saúde ou a pessoa ficar em casa com alguns cuidados, nós temos que dar a nossa opinião profissional. Não existe a pessoa ligar para o ACNS 24 e dizer, olha, eu sinto-me assim, quero uma consulta. Não, está sempre dependente da opinião profissional. E na altura eu tive uma senhora que queria uma consulta ou queria alguma receita ou alguma coisa, acho que era uma consulta. E eu não lhe podia dar a consulta, eu podia lhe dar um aconselhamento. E a pessoa começou a reclamar, a dizer que o serviço não valia nada e não sei o quê. E logo no meu primeiro dia. E eu tentei ser o mais compreensível possível com a pessoa, a dizer que compreendia. Para quem não sabe e para quem está de fora, as pessoas podem ser muito rudes quando não estão cara a cara connosco. Seja nas redes sociais, seja ao telefone, as pessoas quando não estão a ver-nos, mostram às vezes as suas piores cores e os seus piores lados. É interessante ver quem trabalha em atendimento ao público, ou nas lojas, ou o que seja, muitas vezes diz que as pessoas mostram o seu pior lado. Mas eu acho que o pior lado das pessoas real é quando elas não estão a aparecer, quando a cara delas não está a aparecer, em que as pessoas realmente têm uma certa superioridade, percebem? E às vezes é muito difícil de lidar com isso, porque tu não podes mostrar má educação nem ser rude com a pessoa, mas ao mesmo tempo tens que fazer ver à pessoa que aquilo é o serviço que é e não aquilo que ela quer que seja. E às vezes torna-se complicado. Isso aconteceu no primeiro dia e depois aconteceu várias vezes ao longo do tempo, mas não só em termos de trabalho, é uma lição para a tua vida, muitas vezes ver que é preciso saber lidar com diferentes tipos de pessoas que às vezes não são as mais fáceis. Eu diria que o nosso grupo que entrou em agosto, que entrou em altura de pandemia, foi dos grupos mais fortes, porque nós dávamos muitas horas. Para vocês terem uma noção, no final de cada mês saía o horário para o mês seguinte. Era de mês a mês. Por volta de dia 21, 22, saía o horário para o mês seguinte. E como o ACNS 24 é composto por muitos colaboradores, existem muitas trocas. Por exemplo, imaginem que no dia 10 eu estava a fazer 8 da manhã a 14 e não me dava jeito. Eu podia trocar por alguém que estava na folga desse dia, outro turno meu, eu podia doar esse turno, porque aquilo é recibos verdes, o que significa que tu ganhas o que trabalhas, não ganhas um ordenado fixo ao final do mês, nem 800, nem 1000 euros, ganhas a hora que trabalhas. E por isso há muita flexibilidade de tu ou doares os teus turnos ou trocares com outra pessoa o horário ou o dia. Havia mesmo plataformas e grupos gigantes no Facebook de SNS 24 Júniores que faziam esse tipo de trocas e havia muita flexibilidade e também era ótimo para quem estava a começar e queria conciliar com outras coisas, porque havia essa flexibilidade. Eu sabia de colegas que também tinham outro tipo de trabalhos que também muitas vezes queriam dar os turnos. E eu, por exemplo, aceitava muitos turnos de outras pessoas e eu cheguei a dar muitas horas. E depois também tinha a particularidade que, imagina que o teu turno era das 10 às 17, por exemplo.
Havia mesmo, não era horários fixos, havia mesmo flexibilidade de horários. E também fazíamos noites, que a noite era realizada noutro edifício. As noites normalmente eram das 8 da manhã, das 8 da noite às 8 da manhã. O que acontecia era que, por exemplo, tu tinhas o horário das 10 às 17 e às vezes havia tanto volume de chamadas, porque relembro, foi na altura da pandemia, que os supervisores, que eram as pessoas que andavam a pé a responder a dúvidas, também enfermeiros, pediam: alguém daqui tem disponibilidade de prolongar até às 8 da noite? Alguém daqui tem disponibilidade de prolongar até às 9 da noite? E quem realmente queria ganhar mais dinheiro e tinha essa disponibilidade, e eu era uma dessas pessoas, muitas vezes aceitava. Eu já cheguei a estar lá das 10 da manhã às 8 da noite só a atender chamadas. É muito exaustivo psicologicamente, é pesado, não vou mentir, e eu sabia que eu tinha que aproveitar enquanto eu tinha essa disposição mental, porque eu sabia, e muita gente também me avisava e dizia, que eu ia acabar por me cansar e eu ia acabar por me esgotar. Reparem, tantas horas seguidas, estamos a falar de 10 horas ali a falar ao telefone, a ouvir os problemas e as queixas dos outros, que eu não ia conseguir, pelo menos, fazer aquele volume de trabalho durante muito tempo. Mas realmente eu queria aproveitar, queria ganhar dinheiro e eu dei muitas horas nessa altura. Como foi atender na altura da pandemia? Eu já vos fui contando um bocadinho, foi caótico, nós tínhamos muitas vezes, era-nos sugerido prolongar os nossos horários, tínhamos muitas vezes muitas horas seguidas e tínhamos sempre chamada em espera, ou seja, eu cheguei a atender noutras alturas depois de acabar a pandemia, quando regressei no SNS 24, e eu não tinha constantemente desligar uma chamada e caía logo outra. Eu tinha 2 minutos para fazer o registro e quando terminava o tempo de registro, caía logo outra chamada e era mesmo muita pressão. As pessoas que atenderam nessa altura, claro, davam muitas horas e por isso acabaram por cumprir os critérios para subir a sénior. E não me lembro, eu não vos quero mentir, por isso não vou estar aqui a entrar com horas, mas era preciso X horas de atendimento para poder subir a sénior ao X tempo de permanência. Acho que o tempo mínimo de permanência era 2 anos como júnior, atender como júnior. Eu era júnior e quem estava no triagem Covid também, que entrou na mesma altura que eu. Só que nós damos tantas horas que chegamos a atingir, pelo menos eu, cheguei a atingir as horas para subir para sénior. No final de novembro, eu e outros colegas fomos convidados para subir para sénior. O que é que era subir para sénior? Em sénior não íamos ganhar mais, era o mesmo valor, mas tínhamos mais 2 escalões que, se cumpríssemos os critérios, podíamos subir lá na empresa, e eu já vou falar de valores, e também deixávamos de atender somente casos Covid para atender tudo. Crianças, grávidas, idosos, quedas, acidentes, qualquer tipo de problemas que nós podíamos atender. E deixava de ser só a triagem Covid como júnior. Eu na altura entrei a ganhar 8,10€ a hora, só que o SNS 24 tem uma particularidade. Ganhas literalmente somente o que trabalhas. Ou seja, imagina que o teu horário é entrar às 10 e sair às 17. Tu não ganhas 7 horas de trabalho, tu ganhas o tempo que estás a atender ou ao telefone ou com a tua sessão iniciada pronta para receber chamadas. Se das 10 às 17 tu fores lanchar, tu fores à casa de banho ou tu fores fazer uma pausa, tu não estás a ganhar. Tens que colocar lá indisponível, porque não podem estar a cair chamadas no teu computador e tu não estás lá para atender, não é? Porque são pessoas que estão a ligar e que não estão a ser atendidas, isso não pode acontecer. És obrigada a terminar a tua sessão ou colocar em pausa e durante esse tempo de pausa tu não estás a ganhar. E isso é uma grande desvantagem porque é mesmo suado, percebem? Porque tens de estar ali e muitas vezes eu cheguei a ver os colegas a almoçar enquanto estavam a atender, a almoçar na própria secretária, e isso não é de todo saudável, sabem? Porque a pessoa não quer estar a perder dinheiro porque sabe que os 10 minutos ou os 15 do almoço não está a ganhar, entendem? Mas ao mesmo tempo tu estás ali a almoçar e de repente cai-te uma chamada, tens que engolir o almoço e começar a atender, não é o mais saudável, nem devia ser permitido. Mas eu via muitos colegas a fazer isso. E eu fazia sempre a minha pausa de meia hora do almoço, até para desanuviar e estar. Só que havia muitos colegas que não faziam. E isso mantém-se até hoje. Eu sei de pessoas que estão a trabalhar lá. Essa questão de ter que colocar em pausa é correto, mas a pessoa não ganhar, só ganhar as horas em que está lá a sessão iniciada, mantém-se até hoje.
Como eu disse, quando subi para sénior, esse valor não aumentou. No entanto, se eu tivesse X critérios que tinha a ver com atender mais de 4 casos numa hora, e às vezes isso não era possível. Vocês podem dizer, numa hora atendes mais 4 pessoas. Às vezes não dava, porque depende da situação. Se a situação for mais complexa, tens que estar mais tempo com a pessoa ao telefone. Isso muitas vezes também incentivava a que nós despachássemos as pessoas mais rápido, sabem? E claro que isso não é o ideal. E depois também tinhas que ter critérios, que era X horas por mês realizadas, isso contou sempre as horas que tu dás lá, e tu subias para o segundo escalão, que salvo erro era 10 euros, já 10 euros a hora na altura, estamos a falar em 2020. O terceiro escalão era 12 euros a hora. Depois tinhas os feriados, também se trabalhava, feriados e fim de semana e noites, que eram pagas como horas de qualidade. Ou seja, os feriados era mais 25%, os fins de semana a mesma coisa e as noites também. E as noites de fins de semana, como era, para além de ser noite, ainda era fim de semana, era paga como fim de semana e como noite, ou seja, ainda era mais, não sei dizer a porcentagem, mas era um valor ainda mais alto sobre aquele valor base. Então muita gente até procurava fazer noites de fins de semana, ou seja, de sábado para domingo, que compensava muito em termos monetários, porque ganhava, salvo erro, 14 euros a hora e valia muito mais. E tinha-se menos chamadas, curiosamente nessa altura pouca gente ligava. Eu cheguei a fazer noite de domingo para segunda e notava-se que a partir das 6, 7 da manhã de segunda-feira as chamadas começavam a disparar. Curiosamente, no fim de semana não se viam tantas chamadas assim. Depois, eu no final de novembro entrei para o internamento, para o hospital, que era aquilo que eu queria, que era aquilo que eu desejava. Eu ganhava 7,5 € a hora, mas era aquilo que eu queria, era uma oportunidade imensa, também a recibos verdes. Ou seja, de 8,10 € para 7,5 € ainda vai uma diferença, ou seja, eu aceitei ganhar menos para poder ir para o hospital porque via aquilo como uma oportunidade. Para quem tem um bocadinho de curiosidade para saber como é que foi essa experiência lá no hospital, que não foi de todo a melhor experiência do mundo, eu tenho um vídeo onde eu falo só sobre isso. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui ou na descrição, se vocês quiserem ver a seguir. Eu, durante um mês, tentei conciliar as duas coisas, porque eu tinha acabado de ser promovida a sénior, promovida mesmo, né? Nem é entre aspas, é mesmo promovida. E não queria deixar nessa altura, queria experimentar atender como sénior. Mas chegou uma altura, mais precisamente no dia 1 de dezembro. Eu fiz turno no dia 1 de dezembro, que é feriado. Nesse dia que eu estava a fazer turno, eu estava super cansada, porque eu acho que no dia anterior eu tinha feito noite, ou tinha tido um turno mesmo muito cansativo, e então eu já estava ali a atender. Eu sentia que já não estava a dar o meu melhor. E eu não gosto dessa sensação. Ainda para mais na saúde, é muito ingrato tu sentires que não estás a dar o melhor para quem precisa do melhor de ti. Estão a entender? E eu senti, não, eu não me quero sobrecarregar, eu não quero sentir que não estou a ser a melhor profissional, ainda para mais nesta área tão importante. Eu vou deixar o SNS, vou dar um all-in no hospital, vou me dedicar a essa carreira e vou deixar o SNS. E foi em dezembro que eu mandei o e-mail a dizer que não queria continuar para a coordenadora, e é muito simples, porque a recibos não há burocracias, basicamente eu só enviei a dizer que não queria continuar e pronto, não tive que fazer nada a mais relativamente a isso. Quando é que eu voltei ao SNS? Precisamente um ano depois voltei ao SNS, quando saí do hospital. Mais uma vez, eu não quero repetir a história do hospital, porque já falo dela num dos vídeos. Fiquei no hospital de novembro, mais ou menos 9 meses, de novembro a julho, e nessa altura eu procurei logo a SNS 24, porque eles aceitam logo as pessoas, ainda para mais já tinha trabalhado lá, e também fui para os testes de Covid, ou seja, eu nessa segunda vez que fui para o SNS 24 e fui como sénior novamente, porque eu já tinha estado lá no SNS 24, dava muito poucos turnos, era só mesmo para complementar, para compor ali um bocadinho mais o ordenado, porque eu tinha receio que os testes de Covid não dessem, o que veio-se a provar errado, porque eu fazia muitos, ganhava bom dinheiro, cheguei a ganhar 15 € a hora nos testes de Covid, mas na altura eu fui para o SNS 24, precisamente, na altura até tive que fazer novamente mais 2 dias de formação para me atualizar nas coisas que tinham alterado, mas foi precisamente para ter aquela segurança, sabem? Para sentir que se os testes de Covid acabassem, eu tinha ali novamente o SNS 24. Foi como uma sensação de voltar a dar um passo atrás, voltar ao mesmo trabalho que eu tinha no início, mas já fui com outra visão. Como eu vos disse, eu dei muito poucos turnos nessa altura, mas já estava com
muito mais desenvolvida profissionalmente. Depois acabei por sair, porque também tinha muito trabalho nos testes Covid, e aí já olhei mais para a parte monetária. E eu olhava e ganhava 8,10€ no SNS 24 e nos testes Covid ganhava 12 e 15 euros a hora e pensei, não, vou para os testes Covid, aproveitar isto ao máximo. Inclusive sabia de colegas que já tinham estado nos testes Covid, já tinham ganho muito dinheiro, vou aproveitar até onde der e depois a partir daí não me preocupar tanto com estabilidade, sabem? A partir daí depois penso se quero voltar para um hospital, para uma clínica, o que é que vou fazer a partir daí. E então durou pouco tempo, eu acho que tive agosto e setembro. Em setembro voltei a sair do SNS 24, eu nem 2 meses tive e dei muito poucos turnos, uns 5 ou 6 turnos e acabei por sair. Voltei novamente ao SNS 24 porque surgiu a possibilidade de haver enfermeiros a atenderem remotamente. Eles tinham um critério que quem não tivesse uma morada fiscal comprovada num sítio onde houvesse centro de atendimento, no caso um edifício altíssimo onde houvesse atendimento do SNS 24, podiam atender em casa. Não era disponibilizado material, computador, nem nada, era tudo com os materiais da pessoa, mas havia essa possibilidade, tendo em conta que era para atender em casa, o valor era de 7,5€, salvo erro, 7,5€ ou 7€, eu não tenho a certeza, mas era menos. Acho que era 7,5€, mas não tenho a certeza. E eu pensei, bem, atender em casa, eu posso simplesmente ao fim de semana, domingo de manhã, sábado à tarde, atender sem ter que me deslocar, mesmo sendo um valor menor, é uma grande vantagem. Então eu decidi fazer isso. Apesar de eu estar a viver no Porto, eu ainda tinha a minha morada legal na casa dos meus pais, que era na Régua. Então eu fui à junta de freguesia, pedi um comprovativo de residência assinado pelo presidente da junta, para poder entregarem como eu realmente não vivia no mesmo concelho onde tinham um edifício. E consegui, fiquei para remoto. Aliás, quando é que foi isso? Isso foi no Natal. Eu saí em agosto do atendimento presencial e depois no Natal, em dezembro, quando eu já não tinha testes Covid e já estava noutro trabalho, que era um trabalho como enfermeira anestesista numa clínica de exames, e por isso não era um trabalho muito exaustivo, muito pesado, e eu tinha as sextas-feiras livres e o fim de semana, e nessa altura, em dezembro, eu decidi então voltar ao SNS 24, experimentar a parte remota. Só que foi um bocado de desilusão. Em primeiro lugar, nós tínhamos sempre chamadas a cair, ou seja, um turno de manhã era sempre constantemente chamadas a cair umas atrás das outras, enquanto que lá no centro de atendimentos às vezes tínhamos compassos em que não caía nenhuma chamada. E depois também nós tínhamos muito poucos turnos, ou seja, os turnos de fim de semana, que eram os melhores pagos e quando eu tinha disponibilidade, nunca estavam disponíveis. Aquilo era literalmente um calendário online, tipo o Google Calendar, em que tinha os pontinhos a verde em que turnos e dias em que nós podíamos nos inscrever, só que aquilo saía em uma determinada altura e quando eu ia lá já não tinha muitas vezes muitos turnos disponíveis. Depois eles também, inclusive, começaram a reduzir os turnos em que necessitavam, porque nós éramos remotos, éramos um complemento. Penso eu que eles davam prioridade às pessoas que estavam a atender no centro, não é? E começaram a reduzir os turnos que precisavam das pessoas que estavam em casa. E eu lembro-me que na altura, em janeiro, na altura do ano novo, acho que 8 de janeiro, nas primeiras semanas do ano, eu pensei, bem, isto não faz muito sentido para mim, porque eu nunca tenho os turnos que posso dar, ou nunca há turnos nenhuns para dar, e acabei por dizer, olha, isto era um complemento, mas realmente não faz sentido, e acabei por enviar um e-mail a dizer que queria sair do remoto porque não fazia sentido. Precisamente nessa altura. Eu sei que depois, na altura do verão, houve novamente um boom de chamadas, não sei por que razão agora, em que eles tentaram novamente contratar as pessoas para remoto. Eu recebi um e-mail a dizer que estavam a contratar e tudo mais, e eu tenho conhecimento de pessoas que estavam em remoto nessa altura, já muito depois de eu ter saído, já uns meses depois de eu ter saído, em 2021, e que realmente estavam com muitos turnos e tinham muitas opções de turnos, só que eu saí muito antes disso, precisamente por não haver esses turnos. Recomendações para quem está a pensar em entrar no SNS 24. Aquilo que eu acho que tem de melhor e que tem de pior. Aquilo que tem de melhor é aquilo que as pessoas poderiam pensar de mais óbvio. Enfermagem é um trabalho extremamente físico.
E o SNS 24 pode ser um bom complemento, não como trabalho de tempo inteiro, acho que não resulta, mas um bom complemento para quem tem um trabalho extremamente físico, num hospital, num internamento, e que não se importa de estar umas horas sentado a dar uma opinião clínica. Até pode ser bastante confortável, sabem? Porque é um trabalho sentado, é um trabalho mais calmo, pelo menos fisicamente, psicologicamente eu não garanto isso, e é um bom extra em termos monetários. Entretanto, já soube, já me disseram, não tenho forma de confirmar, porque eu só posso falar daquilo que eu vivi, que o SNS 24 está a fazer contratos, ou seja, em vez de prestação de serviços, também faz contratos, em que a pessoa, pronto, tem um vínculo contratual com a entidade e recebe ao final do mês um valor fixo. Não sei como é que isso funciona, não sei se quer ser verdade, mas já ouvi falar que atualmente em 2025 isso é possível. Outra vantagem é que eles têm imensa abertura em termos de recrutamento e também de saídas. Há muita rotatividade, ou seja, quanta facilidade tu tens para entrar, também tens para sair, e isso é uma grande vantagem para quem quer simplesmente experimentar sem compromisso de estar ali X tempo, não é? É uma vantagem. No entanto, tem a desvantagem de ser um trabalho cansativo psicologicamente. Hoje em dia é um bocado complexo, a maioria dos trabalhos tem essa nuance, não é? E também por essa questão de não ganhares nas tuas pausas, teres que só ganhar mesmo literalmente o tempo trabalhado. Eu não sei se respondi às vossas dúvidas, se ficou alguma coisa por responder. Digam-me nos comentários se vocês estão a pensar trabalhar no SNS 24, se já trabalharam no SNS 24 e como é que foi a vossa experiência, e se querem que grave algum vídeo mais relacionado com este assunto ou com outro e se querem que eu grave outro vídeo relacionado com o SNS ou até com outro assunto de enfermagem. Obrigado por teres ficado até aqui. Não te esqueças de valorizar o meu tempo, de estar aqui a falar contigo neste calor para te ajudar e tentar te esclarecer. Dá o teu like, que é de graça e ajuda-me imenso, e mostra também o teu apoio, o teu agradecimento por este vídeo. Obrigada, subscreve o canal, um grande beijinho e nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até à próxima. Isso é uma grande desvantagem.